Salve jovens do terceiro ano A, aqui estamos novamente, o professor Aloysio Ferro falando com vocês do componente de História. Espero que todos estejam bem na paz de seus lares, com muita saúde. Falaremos um pouco aqui sobre 4 pontos da Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil, que veio para assumir a responsabilidade de trazer as devidas mudanças que nesse novo momento tinha a ordem republicana. Então, é importante a gente lembrar que nessa Constituição, que ela foi organizada por Marechal Deodoro da Fonseca, que incumbiu o Rui Barbosa, como também o Prudente de Moraes, de organizar o regramento dessa nova Carta Magna. E esses regramentos, eles substituíram algumas ações que eram da antiga monarquia. Lembramos que existia uma Constituição lá de 1824, que era absolutista, com 4 poderes, muito monárquica e dinástica e aristocrática. Essa nova Constituição, ela passa a aderir um novo pensamento, um pensamento filosófico do positivismo, como também do iluminismo, e nós temos uma nova organização estrutural de leis no Brasil. Quero citar aqui para vocês algumas mudanças principais para esse nosso bate-papo, como por exemplo, é importante salientar que o Brasil passa a ter apenas 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Lembremos que lá no período da monarquia do Brasil eram 4 poderes. Além do legislativo, do executivo e do judiciário, nós tínhamos o poder moderador. Resumindo, o poder moderador era o poder do imperador. O cara chegava, olhava para a regra e dizia: não, eu não quero isso, não gosto disso, e o meu poder é de moderar, então eu não quero essa lei, eu não quero esse ato administrativo e eu irei cancelá-lo. Ou até mesmo o julgamento. Então esse poder moderador dava a condição para os Pedros do Brasil, para Dom Pedro I e logo depois Dom Pedro II, fazerem o que eles bem entendessem, já que eles eram os grandes líderes, moderadores. Então, esse poder moderador é extinto e ficam apenas os 3 poderes de Montesquieu em harmonia e cada um autônomo entre si. Galera, outro ponto interessante é que existe uma separação da Igreja com o Estado. Lembremos que no período da monarquia do Brasil existia o beneplácito, que era um direito que dava para o imperador não aceitar os atos do Vaticano e do Papa, mas também existia o padroado, em que unia a Igreja ao Estado. Ou seja, o Brasil, na época do período imperial, tinha aqui necessariamente religião própria e oficial. Com a República do Brasil, essa obrigatoriedade ela é excluída. O Brasil passa a ser um país laico, livre, de liberdade de culto, onde qualquer um poderia professar a sua fé em liberdade. Outro ponto bem interessante é a participação da cidadania na hora da votação. Veja bem, nessa votação nova, quem é que poderia votar? Alfabetizados, maiores de 21 anos. Porém, é necessário a gente salientar que nem todos podiam votar. Então, mulheres ficaram excluídas dessa votação da Constituição Republicana, da primeira. Além das mulheres, os praças, soldados de baixo escalão, não podiam votar. Alguns membros da igreja, como padres, não podiam votar. Como também a maioria da população que era analfabeta e os mendigos. Então percebam que era uma Constituição que excluía, que não veio a tocar essa parte da população. Outro ponto bem interessante que é bom nós salientarmos é que o Brasil passou a ser bicameral. O que é um país bicameral? Passa a existir o Congresso, que são deputados federais, e os senadores, como também em cada estado passou a ter a sua própria Assembleia com suas próprias leis. Então essas mudanças elas são de fundamental importância para nós entendermos a estrutura dessa nova República do Brasil, que vem a mudar toda a organização dentro de um regramento em leis. E aqui nós temos esse pequeno resumo. Fiquem com Deus e até a próxima.